Bom, sejam bem-vindos à nossa segunda aula e como nós dissemos anteriormente, vamos ter uma aula bem prática. Eu quero apresentar uma atividade bem simples aqui para nós lermos juntos. Subir só um pouquinho aqui para a questão de visualização. Certinho. Tá, eu vou ler aqui a atividade. Diz assim, a escola, que a gente vai trabalhar com o tema cadastro básico de aluno, com construtor e método. À medida que a gente for respondendo as atividades práticas, nós vamos estar falando de conceitos muito importantes na orientação a objeto e relembrando que estaremos trabalhando dentro da linguagem Java, certo? Então, estaremos fazendo aqui nesse primeiro exemplo um cadastro básico de aluno com construtor e método. E aqui eu tenho uma situação hipotética. A escola precisa começar pelo cadastro de alunos e cada aluno deve possuir informações básicas para ser identificado no sistema. Até aqui tranquilo. Qual o nosso desafio? Vamos criar uma classe chamada aluno com os seguintes atributos: nome, matrícula e curso. Vamos logo responder essa primeira parte aqui. Eu tenho aqui o meu Eclipse, que nós ensinamos como é que baixa na aula anterior. E aqui eu estarei indo em File, que é o mesmo que arquivo, novo. E aqui em Java Project, o projeto Java. Vai abrir aqui uma janela, onde eu vou estar nomeando. Vou colocar aqui o nome ATVN, né? Só para diferenciar do outro projeto que eu já tinha criado chamado ATV. Ok. Depois que eu crio um projeto, eu vou estar criando agora um pacote. Como são 5 questões, eu vou botar o pacote Q1. Crio o pacote. E o que ele está exigindo, que eu crie agora, é uma classe chamada aluno. Então vou aqui nova, classe. E eu vou estar colocando, aliás, criando a classe aluno. Logo em seguida, eu vou estar criando uma classe principal, que é lá que nós estaremos trabalhando com o método principal, que já iremos explicar por que ele se chama método principal. Dentro dessa classe, eu tenho que estar selecionando esse método chamado Public Static Void Main. Não esqueça de selecionar e eu finalizo. Certinho. Então, como que geralmente se trabalha com Java? Eu crio um projeto. Dentro desse projeto eu posso criar uma ou várias classes, questão de organização, e eu vou criar as classes propriamente ditas. Aqui eu vou estar criando uma classe aluno, que a situação me pediu, e vou estar criando uma classe principal. Eu vou aqui em aluno, porque é aqui que eu vou começar a minha codificação. Gosto sempre de indentar, botar tudo certinho, para que eu possa estar trabalhando. O que ele disse para mim que eu teria? Eu teria um atributo nome, do tipo string, outro atributo matrícula, também do tipo string, e outro atributo curso. Então aqui são os atributos. Eu posso até comentar, dizer aqui atributos. Vou salvando, né? Certo. Então atributos na programação orientada a objeto é a mesma coisa que nós entendemos como variáveis em linguagens sequenciais. Por exemplo, quando eu vou estar trabalhando a linguagem C do paradigma sequencial e não o paradigma orientado a objeto. Então, já estou aqui respondendo a primeira parte da minha atividade, onde ele está pedindo que eu crie uma classe chamada aluno com os seguintes atributos: nome, matrícula e curso. Se eu voltar aqui no meu Eclipse, foi exatamente o que eu fiz. Eu criei uma classe pública, a classe se chama aluno, ela vai iniciar e fechar, e ela vai ter atributos nome, matrícula e curso, que são do tipo string, porque eu vou estar armazenando variáveis, são como caixas, onde eu armazeno conteúdo, e aqui eu vou estar armazenando frases, nome completo, com espaço, entre outras coisas. Mesma coisa, matrícula e curso. Vale lembrar que existe outros tipos
de atributos. Pode ter atributo do tipo inteiro, int, float, real, double, entre outros, né? Certo, vamos continuar aqui o nosso exemplo. Eu vou estar retornando aqui e eu vou ler a segunda parte da questão, que diz assim: esses atributos devem ser inicializados por um construtor. Então, a segunda parte é criar um construtor. Como é que se cria um construtor? Vou dar aqui um espaço, né, depois de curso, e aqui eu vou estar criando um construtor. O construtor, ele é um método especial, é como se fosse uma função especial. Ele vai ter o mesmo nome da classe. Como o nome da classe é aluno, o construtor também vai ser chamado de aluno. Eu vou abrir e fechar o parêntese, eu vou abrir e fechar as chaves. Pronto. Aqui está a base do meu construtor. Só relembrando, ele vai ter o mesmo nome. Se começa maiúsculo, aqui também tem que começar maiúsculo, e assim por diante, tranquilo? Já criei meu construtor, ele é o método principal, só que eu vou estar trabalhando com atributos com parâmetro. É por isso que eu vou estar botando aqui, ó, string nome, vou estar colocando aqui string matrícula, e eu vou estar colocando aqui string curso, porque eu vou estar passando por parâmetro. Pode ser o mesmo nome que eu coloquei no meu atributo, matrícula, vai estar aqui. Algo bem importante, dentro do construtor eu vou ter uma palavra chamada this, que eu vou estar chamando o nome e recebendo a própria variável nome. A mesma coisa eu vou estar colocando aqui this.matrícula, que vai estar recebendo matrícula. E por fim, um this.curso, que vai receber o curso. Esse this é como para diferenciar, porque ele vai receber o próprio atributo. Ou eu boto o nome 1 para receber nome, porque se eu botar nome recebe nome vai dar um erro de sintaxe. Então eu vou estar botando this para dizer this.nome, ou seja, é esse novo atributo que vai receber um atributo anterior que vem de uma passagem de parâmetro. Pronto, criamos até aqui o nosso método construtor. Eu vou estar colocando aqui o nome método construtor. E nós sabemos que é um método especial que vai levar o mesmo nome da classe. Entendendo isso, já vamos agilizar a nossa atividade. Eu vou bem aqui, por exemplo, dizer assim: crie um método chamado exibir dados, que mostra as informações do aluno no console de forma organizada. Então vamos lá fazer essa segunda parte. Esse método que nós estaremos criando agora, ele será um método que o nosso exercício já diz como que ele deve ser chamado, né? Então vamos aqui, ó, dar um enter, e eu vou chamar esse método public void, porque ele vai ser vazio, não vai retornar nada, e eu vou botar o mesmo nome que ele pediu, exibir dados. Eu vou abrir e fechar, e aqui, ó, eu vou estar chamando esse método, e como ele quer no console, vou chamar meu system.out.println. Vamos ver, cadê aqui? Println, pronto. Eu clico aqui e eu vou dizer o seguinte, que nome, vou botar aqui dentro de parênteses, ó, o nome, 2 pontos, recebe mais nome. A mesma coisa eu vou estar replicando para os outros. Então vou dar um Ctrl C bem aqui, e eu vou chamar matrícula, que vai receber matrícula. Dá um Ctrl V, eu vou dizer que curso vai estar recebendo o atributo curso. Pronto, eu já respondi o segundo, mais um critério
que a atividade pede. Ele pede para exibir atributos que devem ser inicializados por meio de um construtor. Depois cria um método chamado exibinome, que mostra as informações do aluno no console de forma organizada. Agora, ele já quer que eu crie a main. Crie pelo menos dois objetos da classe aluno com dados diferentes e exiba seus dados. Ele disse também que a classe deve possuir construtor com parâmetros. Os objetos devem ser criados com a palavra new. O método exibir dado deve ser separado do construtor, já fizemos. E o programa deve mostrar claramente que o construtor serve para inicializar o objeto e o método serve para executar uma ação. Certo? Então vamos fazer agora o que ele está pedindo. Agora eu estou trabalhando com o meu método, aliás, minha classe principal, e essa daqui é uma classe, aliás, um método especial, que é o método main. O que eu vou fazer? Vou até apagar aqui. Eu vou chamar a minha classe, que é a classe aluno, que é a classe, o nome dela que está sendo trabalhado aqui, e vou criar um objeto chamado aluno1, que vai receber alguns nomes entre parâmetros, né? Por isso, como tem três parâmetros, eu posso estar botando aqui Maria, que é o nome. O segundo parâmetro diz respeito a um quê? Vamos voltar aqui. O segundo parâmetro diz respeito à matrícula. Vamos botar um exemplo bem simples, né? Como está entre string, eu vou botar 01 e depois o curso, computação. Pronto. E o que eu vou fazer agora? Eu vou estar chamando esse objeto aluno 1 e dentro vou estar chamando o meu método. Esse método aqui exibir dados. Pronto. Quando eu vou executar, o que vai acontecer? Olha só, apareceu. Maria, matrícula 01, curso computação. Só que ele pediu 2, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C bem aqui. E eu vou criar um segundo objeto, aluno 2. Vou botar aqui como João 02. E João, ele vai fazer psicologia. E o meu aqui meu objeto aluno 2 que eu criei. E aqui responde a minha atividade. Olha só, se eu for executar, vai aparecer o primeiro aluno, que é Maria, matrícula 01, o segundo aluno João, matrícula 02 e o curso de psicologia. O que eu fiz? Eu criei um objeto, no caso 2 objetos, e eles vão estar primeiro entrando pelo método construtor, vou dizer essa palavra, para receber o nome e depois chamar o outro método, que é o método exibir dados, que vai estar mostrando as minhas informações propriamente ditas. E aqui está a resposta da minha primeira atividade. Você pode pausar, você pode tirar suas dúvidas, porque aqui o objetivo é o aprendizado. Então, na próxima aula a gente vai aumentar um pouquinho o nível dessa questão. Aqui só trabalhamos com método construtor, método simples, trabalhamos com a criação de objetos e em classe diferente, onde temos de destaque também o método main, que está na classe principal, e temos na classe aluno alguns métodos, que é o construtor, só para fixar, e o método exibir dados com a criação de atributos, que é a mesma ideia que nós temos das variáveis, ok? Então até a próxima aula e que você possa ter bons estudos.